Desde pequeno, eu acompanhava minha avó nas ruas movimentadas da cidade, entre lojas e feiras, sem entender muito o que ela fazia. Ela levava as pessoas para um canto discreto e, com movimentos precisos, virava cartas sobre a mesa, lendo o futuro delas. Eu apenas esperava do lado de fora, escondido atrás de um poste ou de uma banca de jornal. Mas algo em tudo aquilo me fascinava. O ar de segredo, o silêncio carregado de tensão e a certeza que as pessoas tinham nela. Nunca entendi como ela sabia das coisas, mas todos pareciam acreditar. A cada cliente, minha avó murmurava algo que mudava vidas. Eu sentia frio na barriga sem saber por quê. Aquela rotina se repetia, e eu só existia naquele momento observando. Meu coração batia acelerado cada vez que alguém saía com os olhos marejados. Algo naquelas cartas parecia vivo, como se escondesse um mundo secreto. Anos depois, o destino me trouxe de volta àquele mundo de mistério, de uma forma inesperada. Uma ex-namorada me deu um baralho de cartas espanholas, com desenhos estranhamente familiares. Ao pegá-las, senti um arrepio. Eram iguais às que minha avó usava. As cartas pareciam me chamar, como se guardassem segredos que eu precisava descobrir. Levei-as para casa, curioso e desconfiado. Minha mãe, ao ver o baralho, ficou pálida. Essas cartas. Sua avó usa para ler o tarô, disse ela, num tom que misturava medo e espanto. Foi ali que tudo começou a fazer sentido. Aquela conexão entre gerações, entre passado e presente, me atingiu com força. Não era apenas um jogo. Era uma herança de segredos e previsões. O ar ficou pesado ao redor do baralho e algo dentro de mim despertou. Eu precisava entender. No mesmo dia, minha mãe começou a me contar histórias que até então eram fragmentos soltos do passado. Como minha avó previu coisas que ninguém acreditava. Como ela lia não apenas o futuro, mas sentimentos e escolhas que moldariam vidas. As palavras da minha mãe ecoavam na minha mente. Cada detalhe parecia carregar uma profecia não dita. Eu tentava racionalizar, mas algo dentro de mim resistia. Havia verdades ocultas entre aquelas cartas, e eu sentia que o tempo estava me pressionando a descobri-las. A memória de minha infância com minha avó voltou vívida, como se eu estivesse assistindo a tudo novamente. O cheiro de incenso, o som das ruas e o silêncio tenso quando ela lia a alguém. Tudo estava presente. Era como se o baralho me chamasse para despertar meu próprio destino. Minha mãe, ainda jovem e sem filhos, lembrou-se de uma das previsões mais impactantes que minha avó fez. Você terá 3 homens. Do mesmo homem. Na época, aquilo parecia impossível, absurdo, mas as palavras ficaram gravadas na mente dela. Eu escutava em silêncio, sentindo arrepios, como se estivesse testemunhando algo sobrenatural. Cada detalhe do que minha avó dizia parecia carregar uma verdade escondida que atravessava o tempo. Eu não sabia se acreditava em destino ou coincidência, mas meu coração gritava que havia algo maior por trás. As cartas, silenciosas, pareciam sussurrar segredos antigos que apenas minha família podia compreender. Era como se eu estivesse diante de uma porta que levava ao desconhecido. Naquela noite, eu sonhei com minha avó. Ela estava sentada numa sala iluminada apenas por velas, virando cartas com uma precisão hipnótica. Seu olhar era profundo, carregado de mistério. Cada carta revelava algo que eu não entendia, mas que me deixava inquieto. No sonho, ela me chamava, dizendo que precisava aprender a ler entre os símbolos, a perceber o que as cartas realmente diziam. Eu acordei suando, com o baralho ao meu lado, sentindo que estava prestes a entrar em algo que mudaria minha vida. Algo que não era apenas sobre prever o futuro, mas sobre compreender a complexidade da existência e das escolhas humanas. Um chamado silencioso, porém irresistível. O dia seguinte começou com uma curiosidade que não podia mais ser ignorada. Peguei o baralho e comecei a embaralhar, sentindo o peso da história familiar sobre mim. Cada carta parecia pulsar, revelando fragmentos de vidas passadas e futuras. Lembrei-me de minha avó, das pessoas que ela guiava, e percebi que aquela herança era mais do que um talento. Era um portal para entender o destino de quem amamos. O silêncio na casa parecia amplificar o som do meu coração. Eu precisava aprender, entender, decifrar. E naquele instante, algo me disse que meu próprio futuro estava prestes a ser revelado, de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Ao tocar o baralho, senti uma estranha conexão com minha avó, como se ela estivesse ali me guiando. Cada carta parecia carregar uma memória antiga, uma vida que não era apenas minha, mas de toda a nossa família. O cheiro do papel e a textura das cartas traziam lembranças da infância, das ruas, do som distante das feiras e da voz suave da minha avó murmurando segredos. Sentei-me à mesa,
respirando fundo, e deixei que os dedos escolhessem aleatoriamente. Cada carta revelava símbolos que pareciam falar comigo, sussurrando alertas e verdades ocultas. Meu coração acelerava a cada leitura, e algo profundo dentro de mim dizia que eu estava prestes a descobrir o inesperado. Minha mãe observava em silêncio, ainda descrente, mas curiosa. Ela contou-me como minha avó previu acontecimentos que mudaram a vida de nossa família, segredos que ninguém mais conhecia. Aquilo me deixou inquieto, porque percebi que algo grande estava prestes a acontecer comigo também. Cada gesto meu ao virar uma carta parecia estar sendo guiado por uma força invisível. Eu sentia que o baralho não era apenas um objeto, era uma ponte entre o passado e o futuro. E eu era o próximo a receber suas revelações. Um frio percorreu minha espinha, e a sensação de expectativa tomou conta da minha mente. Enquanto explorava os símbolos das cartas, senti um peso nas minhas mãos, como se algo estivesse prestes a emergir do baralho. Lembrei-me das palavras de minha mãe. Os 3 homens do mesmo homem. Algo naquela frase parecia se expandir dentro de mim, conectando memórias, suspeitas e sentimentos que eu ainda não entendia completamente. A cada carta virada, a ansiedade crescia, e meu olhar buscava respostas em cada figura, em cada desenho que minha avó havia estudado anos antes. Eu sentia que estava sendo testado, desafiado a compreender algo que transcendia minha própria vida. No silêncio da casa, ouvi passos leves no corredor. Era minha mãe que se aproximava com cautela, como se o ambiente estivesse carregado de energia. Ela observava meu ritual com um misto de medo e fascínio. Começamos a conversar sobre o tarô, sobre as interpretações e as coincidências que pareciam impossíveis. Cada palavra dela fazia meus pensamentos girarem em torno de possibilidades que eu nunca havia considerado. A sensação era de que algo estava prestes a ser revelado. Um segredo antigo que precisava de mim para vir à luz. Meu coração batia forte, e cada carta parecia pulsar como se tivesse vida própria. Mais tarde, à noite, decidi tentar uma leitura completa, concentrando-me em minha própria vida. As cartas se espalharam diante de mim como um mapa de destinos entrelaçados. Senti a presença de minha avó ao meu lado, guiando minhas mãos, me ensinando a interpretar o que estava além das imagens. As linhas invisíveis entre as cartas formavam histórias de amor, perdas, escolhas e traições. A tensão aumentava, e algo dentro de mim clamava por respostas. Eu sabia que estava entrando em um território que exigiria coragem, mas também despertaria verdades que mudariam minha percepção de tudo. Quando finalmente terminei a leitura, algo inesperado aconteceu. Uma carta caiu de forma diferente, destacando-se das outras. Seus símbolos eram familiares e ao mesmo tempo enigmáticos. Um arrepio percorreu meu corpo, e percebi que aquilo não era apenas uma leitura. Era um aviso, um chamado direto ao meu destino. Eu compreendi que o que minha avó havia previsto para minha mãe estava de alguma forma se refletindo em minha própria vida. O baralho parecia dizer que eu estava pronto para descobrir os segredos mais profundos da nossa família, e que aquilo seria apenas o começo de algo muito maior. No dia seguinte, acordei com o baralho sobre a mesa, como se tivesse me esperado durante a noite. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando os símbolos das cartas e tornando-os ainda mais vívidos. Cada figura parecia pulsar, contar uma história que eu ainda não conseguia compreender completamente. Minha mãe entrou na cozinha, hesitante, mas seus olhos revelavam que ela também sentia a intensidade daquele momento. Ela disse que minha avó sempre falava sobre sinais que não podiam ser ignorados. Eu percebi que o que eu estava prestes a descobrir não era apenas sobre previsões, mas sobre o destino que atravessava gerações, ligado às escolhas que cada um de nós faria. Ao começar a estudar as cartas, senti uma estranha mistura de medo e curiosidade. Cada leitura parecia abrir portas para vidas que nunca vivi, mas que pareciam estranhamente familiares. As cartas revelavam histórias de amor, perdas e traições, segredos de família que permaneciam ocultos. Algumas figuras despertavam lembranças vagas de infância, outras traziam sensações novas, como se eu estivesse sendo guiado por forças que iam além do entendimento humano. A tensão crescia a cada momento, e o silêncio na casa se tornava quase ensurdecedor. Eu sabia que algo grande estava prestes a ser revelado, algo que mudaria tudo o que eu pensava sobre minha família e sobre mim mesmo, minha mãe. Ao perceber meu envolvimento profundo, sentou-se ao meu lado e começou a contar detalhes que nunca havia mencionado antes. Falou de relacionamentos conturbados, de escolhas difíceis e de previsões que minha avó havia feito com precisão assustadora. A cada história, meu coração acelerava
e uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Eu percebi que o tarô não era apenas um jogo, mas uma ferramenta capaz de revelar a essência das pessoas, de mostrar o que poderia ou não acontecer. Cada palavra da minha mãe parecia carregar uma verdade antiga, que até então eu não estava pronto para aceitar. Enquanto eu observava as cartas, comecei a notar padrões que antes passavam despercebidos. Certos símbolos se repetiam, indicando conexões entre pessoas e acontecimentos que pareciam aleatórios, mas que estavam interligados de maneira surpreendente. A sensação era de que o baralho estava me conduzindo a compreender segredos que ninguém mais poderia desvendar. Eu sentia que minha avó ainda estava me guiando, invisível, com uma precisão quase sobrenatural. A ansiedade crescia, mas ao mesmo tempo eu sentia uma força interior me impulsionando a continuar, a descobrir cada detalhe escondido. À tarde, decidi organizar as cartas de uma forma diferente, buscando entender os 3 homens do mesmo homem, a profecia que marcou minha mãe. Enquanto movia cada carta, imagens de pessoas e lugares surgiam na minha mente, como flashes de um passado desconhecido. Meu corpo arrepiava, e uma sensação de urgência tomou conta de mim. Eu percebia que estava diante de uma revelação que mudaria minha percepção de vida, amor e destino. Algo me dizia que aquela leitura não era apenas sobre minha mãe, mas sobre mim e sobre o futuro que eu ainda iria viver. Quando terminei de reorganizar o baralho, uma carta chamou minha atenção. Era diferente das outras, com cores mais vivas e símbolos que pareciam pulsar. Ao tocá-la, uma lembrança surgiu. Minha avó, em silêncio, mostrando algo que eu não entendia na infância. Era como se ela soubesse que eu voltaria a esse ponto da história, pronto para compreender. Um frio percorreu minha espinha, e eu percebi que aquela carta era um aviso direto, uma mensagem que precisava decifrar antes que o tempo se esgotasse. Meu destino e o segredo de minha família estavam prestes a se revelar, e eu não poderia recuar. Quando toquei a carta que havia chamado minha atenção, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. Era como se algo antigo, adormecido por anos, despertasse dentro de mim. O baralho parecia ganhar vida, e cada símbolo parecia se mover, formando imagens que só eu podia ver. Minha mãe observava em silêncio, seus olhos arregalados e cheios de uma mistura de medo e fascínio. Ela sabia que aquele momento era importante, mas nem eu nem ela compreendíamos completamente o que estava prestes a acontecer. O ar ao redor da mesa parecia mais denso, carregado de mistério, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Enquanto examinava cada detalhe da carta, memórias da minha infância começaram a surgir. Lembrei-me de minha avó sorrindo enigmaticamente, de suas mãos ágeis movendo cartas com precisão. Era como se ela estivesse me mostrando algo que só eu poderia decifrar anos depois. A sensação era de que eu estava participando de um ritual antigo, de um segredo guardado a 7 chaves. Cada símbolo parecia ter vida própria, revelando fragmentos de histórias de amor, perda e traição que atravessavam gerações. Eu sentia que estava prestes a descobrir a verdade sobre os 3 homens do mesmo homem, algo que parecia impossível, mas que estava prestes a se concretizar. Minha mãe começou a me contar mais detalhes sobre sua própria vida e sobre as premonições de minha avó. Falou de encontros inesperados, decisões que moldaram seu destino e da precisão aterrorizante do tarô em cada situação. Eu ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, sentindo como se estivesse montando um quebra-cabeça que há anos aguardava para ser resolvido. A tensão no ar era palpável. Cada silêncio parecia carregar segredos que não poderiam ser ignorados. Eu sabia que aquele baralho não era apenas um objeto, mas uma chave para compreender mistérios que iam muito além de nossa compreensão. Ao reorganizar as cartas, percebi padrões que até então haviam passado despercebidos. Alguns símbolos formavam conexões diretas com pessoas que conhecíamos, com eventos que haviam marcado nossa família. Era como se minha avó tivesse deixado mensagens codificadas, esperando que alguém, um dia, tivesse olhos para vê-las e coragem para decifrá-las. Uma sensação estranha me invadiu. Eu estava sendo testado, guiado para descobrir algo essencial sobre minha história e meu futuro. O baralho me revelava um caminho, mas também me lembrava que cada escolha teria consequências profundas. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma das cartas caiu de forma diferente, destacando-se das demais, como se quisesse que eu anotasse. Quando a levantei, senti que o tempo desacelerava. Era como se aquela carta carregasse não apenas uma mensagem, mas também uma advertência. Minha mãe, inquieta, aproximou-se e murmurou.
Ela sempre soube que isso aconteceria. Você precisa prestar atenção. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu compreendi que aquela revelação mudaria tudo. Não era apenas sobre previsões, mas sobre segredos antigos que moldariam minha vida e a de minha família. O restante do dia passou em silêncio, com a tensão pairando no ar. Cada vez que olhava para o baralho, sentia a presença de minha avó ao meu lado, guiando minhas mãos, alertando-me para os caminhos que eu precisava seguir. O destino parecia falar através das cartas, como se estivesse me chamando para algo que eu não podia ignorar. E naquele instante, entendi que estava apenas no começo de uma jornada que mudaria minha percepção sobre amor, família e escolhas. As cartas não apenas revelavam o futuro, mas também me desafiavam a enfrentá-lo. Eu estava pronto para mergulhar no próximo segredo. A noite caiu pesada sobre a casa, e o baralho continuava sobre a mesa, silencioso, mas cheio de energia. Sentei-me novamente, sentindo meu coração acelerar a cada carta virada. As figuras pareciam dançar diante dos meus olhos, conectando histórias antigas com acontecimentos recentes. Cada símbolo revelava uma nova camada de mistério, como se eu estivesse desvendando capítulos escondidos da vida de minha mãe, e ao mesmo tempo, do meu próprio destino. O ar estava carregado, e o silêncio parecia amplificar cada pensamento, cada batida do coração. A sensação era de que o tempo havia parado para que eu pudesse compreender o que estava diante de mim. Enquanto estudava as cartas, percebi ligações que jamais imaginei existir. Algumas figuras pareciam representar pessoas que eu conhecia. Outras indicavam encontros inesperados e situações que ainda não haviam ocorrido. Cada detalhe me deixava mais ansioso, mais imerso no mistério que minha avó deixara como legado. Minha mente girava tentando decifrar os sinais, e a curiosidade se transformava em uma urgência quase física. Era impossível ignorar o que as cartas estavam me mostrando. A cada leitura, mais perguntas surgiam, e eu sentia que estava caminhando para algo inevitável. Minha mãe entrou silenciosamente, segurando uma xícara de chá. Observou meu olhar fixo nas cartas e comentou que minha avó sempre dizia que o tarô revelava aquilo que o coração precisava ver, não apenas o que a mente queria acreditar. Suas palavras fizeram um eco em minha mente, e percebi que estava diante de uma ferramenta que não apenas previu o futuro, mas também expunha verdades escondidas, emoções reprimidas e segredos familiares que ninguém ousava mencionar. Uma sensação de peso tomou conta de mim, como se estivesse carregando o legado de toda a minha linhagem em minhas mãos. Enquanto reorganizava o baralho, uma carta chamou minha atenção de forma distinta. Era o mesmo símbolo que aparecera nos sonhos da minha infância. Uma imagem que minha avó mostrara discretamente, como se soubesse que eu voltaria a ela. Um arrepio percorreu meu corpo, e percebi que aquela carta carregava uma conexão direta com a profecia que marcou minha mãe. Os 3 homens do mesmo homem. A tensão aumentou, e a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer tornou-se quase insuportável. O baralho não apenas revelava o futuro, ele exigia ação, atenção e coragem. O silêncio da casa foi quebrado apenas pelo som da minha respiração, pesada e ansiosa. Cada carta virada parecia responder às minhas perguntas, mas ao mesmo tempo levantava outras ainda mais profundas. Senti que estava prestes a entender a conexão entre passado, presente e futuro, algo que minha avó sempre quis que eu descobrisse. A sensação era de que os segredos de gerações inteiras estavam sendo depositados diante de mim, e que meu papel naquele enigma seria decisivo. Um frio percorreu minha espinha, lembrando-me da responsabilidade que carregava. Quando finalmente terminei a leitura, percebi padrões que se repetiam de forma inquietante. Pessoas, situações e escolhas formavam uma teia complexa que se estendia por anos, conectando minha mãe, minha avó e a mim de maneiras que eu ainda não compreendia completamente. Eu senti que estava prestes a descobrir não apenas um segredo familiar, mas também algo que mudaria minha própria vida para sempre. As cartas não eram apenas instrumentos de previsão. Eram guias, mensageiras de destinos entrelaçados, e eu estava agora no centro desse mistério, pronto para seguir o caminho que minha avó havia preparado. Na manhã seguinte, o baralho continuava sobre a mesa, silencioso como se estivesse me esperando. Cada carta parecia pulsar sob meus dedos, revelando detalhes que minha mente ainda não conseguia compreender totalmente. Ao tocar nos símbolos, imagens de minha infância vieram à tona. Minha avó sorrindo, clientes saindo emocionados,
pequenos momentos que eu nunca havia entendido completamente. Era como se o passado estivesse se tornando presente, e que eu fosse o próximo a ser testado pelo destino. O coração acelerava a cada movimento, e a sensação de urgência se tornava quase insuportável. Enquanto explorava as cartas, percebi padrões que antes passavam despercebidos. Certos símbolos se repetiam, conectando histórias de minha mãe, encontros inesperados e decisões que moldaram vidas. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se minha avó estivesse falando diretamente comigo, me orientando para compreender o que estava além do que meus olhos podiam ver. Cada carta virada parecia abrir uma porta, revelando mistérios que ninguém mais poderia desvendar. O baralho não era apenas um objeto, era um guia para o coração e para o destino. Minha mãe entrou silenciosa, trazendo um olhar de preocupação e fascínio. Ela me contou mais sobre a profecia de minha avó, sobre os 3 homens do mesmo homem, e sobre como isso havia impactado sua vida. Suas palavras faziam meu coração disparar. Eu sentia que estava caminhando para algo inevitável, algo que havia sido planejado por minha avó há décadas. A tensão no ar era palpável, e o baralho parecia pulsar com energia própria, como se estivesse consciente da minha ansiedade. Cada carta parecia sussurrar segredos que só eu poderia ouvir. Enquanto reorganizava as cartas, uma delas se destacou. Era a mesma que aparecera nos meus sonhos de infância. A carta que minha avó havia mostrado discretamente, indicando que eu voltaria a ela. Um arrepio percorreu meu corpo, e percebi que aquilo não era apenas uma coincidência. Era um sinal claro de que eu precisava seguir o caminho traçado pelo destino. Cada carta virada me aproximava de respostas que eu nunca imaginei obter. O passado, o presente e o futuro se entrelaçavam de uma forma hipnotizante, e eu estava no centro dessa teia. Ao longo do dia, comecei a notar coincidências estranhas acontecendo ao meu redor. Pessoas e acontecimentos que se conectavam diretamente com o que eu via nas cartas. Era impossível ignorar que algo maior estava acontecendo. Algo que minha avó havia previsto com precisão há muitos anos. O baralho parecia me guiar, mostrando não apenas o futuro de minha mãe, mas também detalhes do meu próprio caminho. Cada símbolo, cada figura, carregava uma mensagem que exigia atenção e coragem para ser decifrada. À noite, sentei-me sozinho, contemplando o baralho. O silêncio da casa era absoluto, e apenas o som do meu coração preenchia o ambiente. Cada carta parecia carregar uma memória, uma história escondida que aguardava para ser revelada. Eu sentia que estava prestes a compreender os segredos mais profundos da minha família, e que meu papel nesse enigma seria decisivo. As cartas não apenas previam o futuro, elas me desafiavam a enfrentá-lo, a entender os mistérios que atravessavam gerações e a aceitar o destino que minha avó havia preparado para mim. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a mudar. O baralho estava sobre a mesa, cada carta irradiando uma energia que parecia viva. Ao tocar nos símbolos, imagens surgiam em minha mente. Minha avó, minha mãe, momentos que eu jamais havia compreendido totalmente. Era como se o passado estivesse tentando me contar algo importante e que eu precisava ouvir com atenção. O coração acelerava e uma ansiedade palpável tomava conta do ambiente. Eu sabia que a próxima leitura seria decisiva e que não havia volta. Enquanto embaralhava as cartas, percebi que algumas figuras se repetiam com maior frequência. Elas apontavam para encontros específicos, decisões cruciais e pessoas que desempenhariam papéis importantes em minha vida. Uma estranha sensação de déjà-vu tomou conta de mim. Tudo parecia se encaixar em um plano que havia sido traçado anos antes por minha avó. Cada carta virada revelava camadas de segredos e histórias que eu não estava preparado para aceitar completamente. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava continuar. Não podia ignorar os sinais. Minha mãe entrou na sala silenciosa, trazendo um olhar de preocupação. Ela disse que minha avó sempre alertava sobre o momento em que alguém da família estivesse pronto para compreender a verdade. E naquele instante, eu sabia que aquele momento havia chegado. As palavras dela ecoavam na minha mente, aumentando a tensão que sentia. Eu percebi que a profecia dos 3 homens do mesmo homem não era apenas um enigma do passado, mas uma chave para compreender conexões que atravessavam gerações. O baralho não apenas revelava o futuro, ele exigia coragem para enfrentar o que estava por vir. Enquanto estudava cada carta, algo inesperado aconteceu. Uma delas se destacou, diferente de todas as outras, com cores mais intensas e símbolos pulsantes. Ao tocá-la, senti uma conexão direta com minha avó,
como se ela estivesse me guiando através do tempo. Uma lembrança da infância surgiu, daquela vez em que eu a observei lendo cartas para um cliente e senti um arrepio que não conseguia explicar. Era como se aquele momento estivesse retornando para mim, trazendo a responsabilidade de entender a verdade que havia sido deixada em segredo por décadas. O silêncio da casa tornou-se quase ensurdecedor. Cada carta parecia carregar mensagens urgentes, revelando não apenas o passado, mas também escolhas que poderiam mudar o futuro. Eu comecei a perceber que o destino de minha mãe e o meu estavam entrelaçados de maneira profunda, e que a profecia de minha avó não era apenas sobre previsões, mas sobre preparação para eventos que estavam por acontecer. Uma sensação de medo e excitação tomou conta de mim, misturando-se à certeza de que nada mais seria como antes. Ao final da tarde, reuni coragem para colocar todas as cartas à minha frente e tentar decifrar a sequência completa. Cada símbolo, cada figura parecia se conectar com outra, formando uma teia de acontecimentos que atravessava o tempo. E então compreendi. A profecia dos 3 homens do mesmo homem não era literal, mas simbólica, revelando padrões de relacionamentos, escolhas e consequências que minha família enfrentaria. O baralho não apenas contava o futuro, ele me mostrava os caminhos que precisaria trilhar para entender e proteger aqueles que amava. A noite caiu pesada, e a casa parecia respirar junto comigo, como se cada sombra escondesse um segredo. Sentei-me diante do baralho, sentindo que cada carta pulsava com uma energia própria, exigindo minha atenção total. Cada símbolo revelava fragmentos de vidas passadas e possíveis futuros, conectando minha mãe, minha avó e a mim em um emaranhado de escolhas e consequências. O silêncio era absoluto e ao mesmo tempo ensurdecedor. Meu coração batia acelerado, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Enquanto estudava o baralho, comecei a perceber conexões que iam além do tempo. Pessoas próximas, decisões que eu ainda não tomara, encontros que pareciam improváveis. Tudo estava de alguma forma interligado. Uma sensação de urgência tomou conta de mim. Era como se o destino estivesse me empurrando para agir, para compreender a verdade escondida que minha avó sempre soube. As cartas não eram apenas previsões. Eram mapas, guias que exigiam coragem para seguir adiante. Cada gesto meu parecia ser observado por forças invisíveis, conduzindo-me a enfrentar aquilo que eu mais temia. Minha mãe entrou na sala, desta vez mais próxima, com um olhar carregado de emoção e medo. Ela falou sobre o peso das previsões de minha avó, sobre decisões difíceis que marcaram sua vida e sobre como a profecia dos 3 homens do mesmo homem havia moldado seus caminhos. Suas palavras cortavam o silêncio da noite, e cada frase parecia abrir uma ferida emocional dentro de mim. Percebi que o baralho não apenas mostrava o futuro, mas também os dilemas e desafios que precisaríamos enfrentar juntos. A tensão era palpável, como se a própria casa estivesse presa ao nosso destino. Enquanto reorganizava as cartas, uma delas caiu de forma diferente, destacando-se do restante do baralho. Ao tocá-la, imagens surgiram em minha mente. Encontros, perdas e decisões que poderiam mudar tudo. Era como se minha avó estivesse falando diretamente comigo, guiando-me para compreender a complexidade do destino. Uma mistura de medo e excitação percorreu meu corpo. Eu sabia que precisava fazer escolhas difíceis, enfrentar a verdade e aceitar que nada mais seria como antes. Cada carta virada me aproximava de um segredo que poderia mudar minha vida para sempre. A tensão aumentava a cada minuto. Eu sentia que minha própria história estava prestes a se entrelaçar com a de minha mãe de forma irremediável. As cartas não eram apenas instrumentos de previsão, eram espelhos da alma, refletindo nossos medos, desejos e responsabilidades. O baralho me confrontava, obrigando-me a encarar a verdade que há muito havia sido escondida. Cada símbolo parecia perguntar: você está pronto para seguir o caminho que sua avó traçou para você? No auge da noite, percebi que a profecia não era apenas sobre relacionamentos ou encontros, mas sobre padrões, escolhas e consequências que se repetiam através das gerações. Minha avó havia deixado aquele legado para que alguém pudesse entender, aprender e talvez mudar o curso das coisas. As cartas revelavam que o futuro não era fixo, mas sim uma rede complexa de decisões que precisávamos enfrentar. Senti uma determinação surgir dentro de mim. Eu não podia recuar, precisava seguir cada sinal, cada aviso, até descobrir a verdade completa. Enquanto guardava o baralho por alguns minutos, um pensamento invadiu minha mente. Tudo o que eu havia vivido até agora,
Cada detalhe, cada observação da infância havia me preparado para aquele momento. Minha avó não apenas previu o futuro, ela havia me ensinado a enxergar os caminhos invisíveis que conectavam vidas e destinos. E naquele instante, compreendi que a maior escolha ainda estava por vir, uma decisão que definiria não apenas meu futuro, mas o de toda a minha família. O dia amanheceu com uma tensão elétrica no ar, como se a própria casa soubesse que algo decisivo estava prestes a acontecer. O baralho estava diante de mim, silencioso, mas vibrando uma energia intensa. Cada carta parecia pulsar, emitindo sinais que só eu conseguia sentir. Ao tocar nos símbolos, imagens surgiam em minha mente. Momentos da infância, escolhas da minha mãe, encontros e decisões que pareciam convergir em um ponto único e inevitável. Uma sensação de ansiedade misturada com fascínio tomou conta de mim. Eu sabia que a verdade estava prestes a se revelar. Enquanto estudava cada carta, percebi padrões que antes passavam despercebidos. Certas figuras se repetiam, indicando pessoas que fariam parte da profecia, momentos de escolhas cruciais e caminhos que eu ainda precisaria trilhar. Uma emoção intensa me dominou. Medo e curiosidade se misturavam, e cada carta virada parecia me levar mais perto daquilo que minha avó havia previsto para minha mãe, e agora para mim. Era como se o destino estivesse finalmente descortinando seu plano, e eu estivesse no centro dele, incapaz de fugir. Minha mãe entrou silenciosa, observando o baralho à minha frente. Seus olhos estavam cheios de emoção, medo e uma compreensão profunda do que estava acontecendo. Ela me contou detalhes que nunca havia mencionado, sobre encontros passados, escolhas que moldaram sua vida e como a profecia da minha avó havia se concretizado de maneiras que ela não podia ignorar. A tensão aumentou quando percebi que algumas cartas indicavam acontecimentos que ainda não haviam ocorrido, mas que estavam prestes a se desenrolar. O ar parecia mais denso, pesado, como se cada segundo contasse. Enquanto reorganizava as cartas, uma sequência começou a se formar, mostrando claramente os 3 homens do mesmo homem. A primeira revelação me deixou sem fôlego. Não se tratava de encontros literais, mas de padrões de relacionamentos e escolhas que se repetiam em gerações. Cada carta revelava emoções, decisões e consequências que moldaram a vida da minha mãe, e que agora estavam se conectando com o meu próprio destino. O baralho parecia pulsar com vida própria, exigindo que eu compreendesse o sentido completo da profecia antes que fosse tarde demais. O coração acelerava a cada detalhe que surgia. Eu percebi que minha avó havia preparado tudo com precisão. Cada carta, cada símbolo, cada leitura era um passo em direção a essa grande revelação. Eu sentia que precisava agir, compreender e aceitar aquilo que estava diante de mim. A profecia não era apenas sobre amor ou encontros. Era sobre escolhas, padrões de comportamento e a capacidade de mudar ou repetir destinos. Um arrepio percorreu meu corpo e uma sensação de responsabilidade tomou conta de mim. Eu não podia falhar em compreender a mensagem. À medida que a tarde avançava, tudo começou a fazer sentido. As cartas mostravam que cada homem da profecia representava uma etapa de aprendizado, uma repetição de padrões que poderiam ser interrompidos, se compreendidos e enfrentados com coragem. Minha avó havia deixado aquela herança não para prever o futuro, mas para ensinar como lidar com ele, como interpretar sinais e agir de forma consciente. Eu percebi que estava diante de um momento transformador, em que o conhecimento e a coragem se uniam para revelar a verdade. Quando finalmente terminei a leitura completa, uma clareza profunda tomou conta de mim. A profecia, os sinais, as cartas e os padrões familiares se entrelaçavam em um quadro maior, que ia muito além da compreensão inicial. Eu senti que minha avó estava ao meu lado, silenciosa, sorrindo com aprovação. Tudo que ela havia deixado, cada segredo guardado por décadas, agora estava acessível a mim. E naquele instante, compreendi que estava pronto para enfrentar o último capítulo dessa história, para descobrir o que realmente significava seguir o caminho traçado pelo destino. A noite caiu silenciosa, pesada, como se o mundo inteiro aguardasse comigo o desfecho que estava prestes a acontecer. O baralho estava diante de mim, cada carta irradiando uma energia intensa, quase viva. Cada símbolo, cada figura parecia me chamar, exigindo que eu compreendesse a mensagem final de minha avó. Meu coração batia acelerado, e a ansiedade se misturava à expectativa.
Eu sabia que estava prestes a desvendar a verdade completa sobre a profecia dos 3 homens do mesmo homem e seu impacto na minha vida e na de minha mãe. Ao reorganizar as cartas, padrões finalmente se alinharam diante dos meus olhos. Cada homem da profecia representava fases de aprendizado, escolhas repetidas e lições essenciais que minha mãe enfrentara e que agora apareciam em minha própria vida. Com cada carta virada, a história se tornava clara. A repetição dos destinos familiares não era uma maldição, mas um aviso, uma oportunidade de agir de forma consciente e mudar o rumo das coisas. As cartas mostravam caminhos, alertas e consequências, revelando que o passado e o futuro estavam interligados de maneira profunda e irrevogável. Minha mãe entrou silenciosa, mas desta vez seu olhar era diferente. Havia compreensão e confiança. Ela sabia que estávamos no momento decisivo. Falou das escolhas que fizera ao longo da vida e de como a profecia de minha avó havia se cumprido de formas que nem ela poderia prever completamente. Cada palavra ressoava em mim, como se ecoasse através das gerações. E eu percebi que, assim como minha mãe, eu estava diante de decisões que poderiam alterar não apenas meu destino, mas também o legado da nossa família. Enquanto examinava a carta final, senti uma conexão intensa com minha avó, como se ela estivesse ali, ao meu lado, silenciosa, guiando minhas mãos. Era a carta que completava o ciclo, que revelava o significado verdadeiro da profecia. Os 3 homens do mesmo homem não eram indivíduos literais, mas reflexos de escolhas, desafios e aprendizados que precisávamos enfrentar. O baralho me mostrava que o amor, a confiança e a coragem eram as chaves para quebrar padrões repetidos e construir um futuro diferente. Uma emoção profunda me invadiu, misto de reverência, alívio e admiração pelo legado que minha avó deixara. O ar na casa estava carregado de energia e silêncio. Cada carta parecia emitir uma vibração final, encerrando o ciclo e ao mesmo tempo abrindo novas possibilidades. Eu compreendi que a profecia não era uma sentença, mas uma oportunidade. Aprender com os erros, enxergar sinais, interpretar escolhas e, sobretudo, agir com consciência. As lágrimas vieram aos meus olhos, misturadas com um sentimento de gratidão e respeito. Tudo o que minha avó havia deixado era mais do que previsões. Era um mapa para viver melhor, para entender os laços familiares e o impacto de nossas decisões. Minha mãe segurou minha mão e juntos observamos o baralho final. A profecia havia cumprido seu propósito: nos ensinar sobre a vida, sobre padrões e sobre como romper ciclos que se repetem. Cada segredo, cada símbolo, cada carta contava uma história que agora estava completa. Eu sentia que, naquele momento, carregava não apenas o conhecimento, mas também a responsabilidade de continuar o legado de minha avó, de viver com consciência e atenção aos sinais que a vida apresenta. Ao colocar as cartas de volta na caixa, senti um peso se dissipar, uma paz silenciosa tomar conta de mim. O destino havia sido revelado, mas não determinado. Agora, a escolha era minha, e a sensação de controle misturada à gratidão era intensa. Eu compreendi que as cartas não ditam o futuro. Elas apenas mostram o caminho, os desafios e as oportunidades. E naquele instante, senti que minha história, e a de minha família, estava finalmente em minhas mãos, pronta para ser vivida com coragem e sabedoria. Antes de encerrar, não pude deixar de pensar. Cada carta, cada segredo, cada aviso de minha avó era um convite a refletir, compartilhar e continuar acompanhando a vida com atenção. Era o início de uma nova jornada, e eu estava pronto para ela. Se você se emocionou com essa história, compartilhe. Reflita sobre seus próprios sinais e continue acompanhando nossos capítulos. O próximo mistério já está à espera.